Estamos de pronto já o planejamento urbano com a secretária Margarete Bender para falar sobre a gestão. Eu falo aqui em nome do urbanismo, mobilidade e meio ambiente. Secretária, aqui está o Obrigada. Boa tarde a todos. Muito boa tarde, meus colegas. Esse painel que nós trazemos aqui, ele na verdade é um conjunto de várias informações, não é de uma secretaria, não é da Secretaria de Planejamento propriamente dita, mas é um resultado de uma série de ações envolvidas direta ou indiretamente com a Secretaria de Planejamento. Como vocês sabem, este governo, e no alinhamento com o plano de governo, né, promoveu uma reestruturação enquanto planejamento dentro do município. Na medida em que, como a nossa vice-prefeita colocava no início dos trabalhos, o plano de governo ele está calcado em algumas divisões propriamente ditas, voltadas à governança, voltadas à atividade meio, atividades fim, etc. E a Secretaria de Planejamento situava-se numa zona desconfortável, na medida em que ela era uma secretaria fim, mas também era uma secretaria meio, etc. E de uma forma corajosa, promovemos uma alteração dessa estrutura, de maneira que, por conta disso, foi criado o chamado Escritório de Projetos de Engenharia e Arquitetura. E por que isso? Tiramos, então, da Secretaria de Planejamento todo aquele arsenal voltado a projeto, execução de obra, fiscalização de obra, enfim. E remanesceu, então, um grupo bastante enxuto, que, na verdade, trabalha 3 linhas especiais voltadas à gestão do nosso território e da nossa cidade como um todo. O primeiro grupo voltado à questão de infraestrutura, né? Ou seja, no estabelecimento de projetos estruturantes para o município, que os projetos estruturantes são esses, na área de transporte, e dentro da área de transporte as suas diversas modalidades, aeroviária, rodoviária, etc. O segundo grupo, voltado à qualificação urbanística, porque esse grupo concentra a identificação de projetos que são estruturantes do ponto de vista de qualificação urbanística para a nossa cidade. A leitura que se faz é que, historicamente, as ações são feitas de uma forma pontual, quando, na verdade, o interesse é criar desenvolvimento de ações que atendam todo o território, inclusive o espaço rural, mesmo com esse termo qualificação urbanística. E o terceiro grupo é aquele que trabalha a questão de planejamento territorial, uso do solo, processo de uso e ocupação do solo, e que tem uma relação direta com a Secretaria de Urbanismo, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria de Obras, que trabalha a questão de licenciamento dessas áreas, todas as atividades, todas as categorias de uso, os processos de expansão, enfim, trabalha a legislação urbanística de uso e ocupação do solo, mas é ali que desaba toda e qualquer iniciativa de aporte, de ajuste, de adequação, de alteração, enfim, dentro desta área. A Secretaria hoje tem 32 funcionários, incluindo ali os estagiários. Para vocês terem ideia, no primeiro semestre deste ano, nós tivemos em torno de 250 mil acessos ao GeoCaxias. O que isso quer dizer? Quer dizer que a administração cada vez mais vem se voltando ou vem buscando esforços no sentido
de atuar de uma forma mais inteligente em relação a processos passados, evitando aquela condição do sujeito que vai lá na prefeitura tirar dúvida, protocolar, fazer pedido, quando na verdade ele consegue acessar informações de uma forma digital, de forma segura, né? e com agilidade. Né? Na Secretaria de Planejamento é feito controle também. Quando eu digo controle, não é controle de fiscalização, é controle do ponto de vista de gestão, porque para a fiscalização dessas áreas nós temos as secretarias específicas com todo o seu aporte. Né? São lá mais de 1.800 áreas públicas, entre parques, praças, jardins, áreas voltadas a equipamentos urbanos comunitários, etc. Que espaços são esses? São espaços coordenados e oferecidos à sociedade na medida em que ocorrem as necessidades. É um espaço indicado para a instalação de equipamento voltado à saúde, é um espaço indicado a lazer. Isso a Secretaria de Planejamento faz esse trabalho e coordena, inclusive, essa atuação. Para vocês terem uma ideia, em termos de banco de índices, o banco de índices é uma estrutura que nós temos lá. Ela existe desde 79, com a forma de índice como uma forma de indenização, foi aprimorada no plano físico urbano e foi melhorada ainda no plano diretor municipal e se mantém nessa condição. Muitas indenizações que o município teria que fazer, indenizações enquanto valores financeiros, elas são suplantadas através da compra de índices construtivos, que é um trabalho que está vinculado ao controle de uso do solo, exatamente na venda de potencial construtivo para determinadas zonas que têm capacidade de absorver, por exemplo, uma maior densidade demográfica, etc. Então, o município tem utilizado essa ferramenta e, com isso, uma economia, por exemplo, de aqui 150 milhões, evitando o desembolso lá do nosso colega da Secretaria de Gestão, que não dá para pedir um centavo, porque ele fica surtando. Né? Então, verdade, não está mais aí, por isso que eu estou dizendo. Quer ver alguém nervoso e lá na gestão já não precisa de um recurso. Enfim. Veja que de 1º de janeiro deste ano até o dia 31 de agora, no mês passado, no mês retrasado, 1.600 georreferenciamentos. O que significa isso? Significa que nós estamos adotando, eu não vou entrar no projeto de referendum, mas significa que nós estamos adotando mecanismos tecnológicos que ali na frente, quando eu digo ali na frente, é no horizonte não muito distante, nós teremos toda a nossa cartografia, todos os nossos imóveis georreferenciados, o que nos permitirá fornecer, aprovar projetos com total segurança quanto à localização, quanto à área, sem evitar superposições, etc. E mais, nós estamos nos preparando através do CAR, é pena que o Gilmar da Agricultura não está aqui, para fazer o georreferenciamento também das áreas rurais. Porque nós não vamos nos iludir. Hoje a gente sabe que a área rural ela é tributada pela União, e a União é que faz o controle, o licenciamento, aquela coisa toda. Mas há muito tempo que a União quer passar isso para os municípios. A maior parte. E isso ainda não aconteceu porque 90% dos municípios não se prepararam para isso, mas essa conta vai chegar. E nós estaremos preparados. Também a Secretaria trabalha na questão das avaliações. O município precisa perguntar o imóvel, indenizar, avaliar, receber dentro de um setor lá de avaliações. Tem um número que não está aqui, mas eu gostaria de referir. No primeiro semestre deste ano, entraram na Secretaria de Planejamento processos. Quando eu digo processo, é processo papel. É número, é requerente, etc. 3.012 processos. Quer dizer, é uma
quantidade de papel, de tempo, de pessoas envolvidas. Então, nós temos trabalhado significativamente no sentido de buscar encurtar esse caminho, economizar esse papel como um todo, oferecendo formas de maior segurança para o usuário, né, para o cidadão, quando vai buscar alguma informação, etc. E nesse sentido, eu não citei aqui, uma das áreas da Secretaria de Planejamento é o DIGEL, né, que é uma diretoria voltada à figura do geoprocessamento e que estamos trabalhando bastante para que essa ferramenta efetivamente absorva todo esse trabalho manual e de esforço de servidores que pode ficar, já é considerado obsoleto pelos nossos próprios colegas. Com isso, o que nós queremos? Através dessa medida, trazer ferramentas ou dinâmicas para a população, oferecendo maior agilidade, comunicidade, segurança na informação, né? E isso a gente vê que vem acontecendo. Ou seja, este esforço, né, nos voltando à tecnologia dentro de processos de gestão, começa a ganhar espaços. É uma premissa que este governo vem pleiteando e buscando, né, cada vez mais resultados em cima disso, porque fala-se muito em cidades inteligentes, né? O que é uma cidade inteligente? Cidade inteligente é aquela que usa a tecnologia para encurtar processos, para reduzir tempo, para ganhar, para economizar, é isso, né? Enfim. Então aqui temos um gráfico, depois esse material vai ficar disponibilizado, né? Aqui também em relação ao incremento com análises de georreferenciamento de imóveis. Por que eu saliento essa questão do georreferenciamento? Nós temos recebido visitas de outros municípios que vêm buscar o exemplo, né, da dinâmica que se adotou aqui com relação à questão tributária, né? Questão tributária, questão de meio ambiente, questão de parcelamento do solo, de legislação, onde em cima de uma única base cartográfica nós trabalhamos todas essas informações, né? Então é muito importante essa figura porque ela de fato é a base para o processo de tomada de decisão enquanto gestão pública. Aqui também temos os números, né? A questão de projetos, né? 2017 e 2022, vocês vejam ali áreas de interesse específico, um avanço bastante grande. A questão de ajuste de projeto, né, em 2020, 21, 22, dando os índices, revisão da lei. Aqui essa lei é uma lei de parcelamento do solo, ela está concluída praticamente, para ir agora para a Câmara de Vereadores, com uma série de adequações e uma série de inovações também. A questão do aeroporto, isso é um projeto específico voltado dentro do grupo que trabalha os projetos estruturais, né, estruturantes na área de infraestrutura. Nós temos um contrato com uma empresa que desenvolve o projeto. Essa empresa está atrasada com a apresentação desse projeto. Nós estamos tentando apressar para tentar buscar agilidade. Não está muito fácil, mas enfim, é a nossa missão. Envolve um valor de 200 milhões, né, o fundo perdido, ou seja, não podemos perder esse valor. Em que fase ele se encontra? Esse é um projeto que a gente, não somos nós que aprovamos, a Secretaria da Aviação Civil aprova. Depois dele aprovado, nós vamos buscar ainda a licença de instalação, para depois a ANAF ainda trabalhar a autorização de plano regular. É um equipamento que, na linha do município, o município não quer operar o aeroporto, nem conhece isso, nem entende nada disso, mas é um equipamento de prestação de serviços que pode vir a ser concedido, que pode vir
a trazer recursos para o município para alavancar outros setores da área da infraestrutura, e esse é o objetivo. A parte positiva é que esse novo aeroporto, o município já é detentor da outorga, ou seja, quem vai receber ou administrar o resultado dessa gestão, dessa administração desse aeroporto, vem na conta do município, diferentemente do Hugo Candergênio, onde nós temos um aeroporto que é o sugadouro de recursos do município, na medida em que toda a receita que vem ali advinda das taxas de pouso, decolagem, as questões securitárias, vão tudo para o caixa do Estado, está no caixa único, né? E o município aporta recursos ali para a zeladoria, guarda, o pessoal, o uso, etc. Ou seja, não se remunera isso. Também dentro da Secretaria nós temos a questão dos convênios, né? Controle dos convênios com as áreas públicas, convênios com entidades ou privadas ou públicas ou de entidades. Isso são cada vez maiores, porque cada vez mais essa administração tem sido incisiva no sentido de oferecer espaços para atividades das entidades e de órgãos públicos vinculados, seja ele do Estado ou até da União. Com qualificação urbanística, nós trabalhamos aqui a Praça da Bandeira, num exemplo, num projeto piloto, justamente na premissa de se fazer ali uma grande parceria com o entorno dessa praça, com os moradores, com os comerciantes, para aquilo que nós chamamos a adoção de uma praça. Essa experiência existe em muitas cidades, ela tem apresentado resultados positivos, mas aqui em Caxias nós não temos essa cultura ainda, né? Então, este é o exemplo que nós temos, né, para alavancar essa premissa de adoção de espaços públicos pela própria comunidade. Também adiantado, nas últimas etapas. Aqui, com relação ao urbanismo, eu vou passar para o João, mas tudo isso para dizer que o que acontece no urbanismo acontece na CEPLAN. É que uma osmose de atividades ali, de modo que a gente tem uma interface bastante grande e eu que ainda estou bastante dentro dessa nossa secretaria. Então, os projetos qualificantes, eu depois vou continuar, mas eu vou abrir esse espaço agora para o João, que vai trabalhar os números daquela secretaria. Obrigado, Marga. Quem sabe no futuro não muito longo, uma SPLU, a Secretaria do Planejamento Urbano e Habitat, urbano e ambiental junto, né, Paula? Grandes municípios já trabalham secretarias de meio ambiente e de urbanismo numa só, diferente de antigamente quando se tinha a separação. Mas vamos lá, né, pessoal? Os números da secretaria, basicamente todos positivos, depois de um governo de retrocesso, de um tumor que a cidade teve, que foi do Daniel Guerra. A gente assumiu a secretaria e, acima de tudo, com a parceria do servidor público de carreira. Os meus servidores são os mesmos do passado, daquele desgoverno. E os números são positivos. Está aqui o Rochilione, que era presidente ainda está até final de dezembro do Sinduscom, mas a grande participação também do Sinduscom, da SEAC, a fim de modernizar o sistema através do SMUEL, mas também em termos de números, né? A gente, se comparar com os 3 anos do desgoverno Daniel Guerra, a gente tem quase que o dobro de metros quadrados aprovados, 1,5 milhão, desde o começo do governo Adior. Os IUs 5.035, uma demanda que era muito pedida pela comunidade, tendo em vista que tinha IUs que demoravam até 1 ano para sair, agora a gente está trabalhando para reduzir, então 60 dias, 90, 40, 10, 2 dias, dependendo da demanda. Nós estamos avançando, nós estamos tirando o IU do Caxias Legal, então vai reduzir em torno de 40% de IUs anuais, que
e os outros 60 serão avaliados muito mais rapidamente. Viabilidade de novos loteamentos, a gente só reproduziu aquilo que estava na lei numa ordem de serviço minha e da Margarete, que a partir de quarta-feira vira decreto, aonde que uma viabilidade estava demorando quase 10 anos, estamos aqui com o Valdemor, que é prova viva. Você não tinha uma viabilidade em menos de 5 anos, hoje em 60 dias você tem a viabilidade. Somente é reproduzindo aquilo que estava na lei e explicando para dar segurança aos técnicos. A questão da regularização fundiária tem sido um dos carros-chefes da administração, reconhecida em nível local, em nível nacional e internacional. Prova disso foram os 2 prêmios recebidos recentemente, o Nacional de Habitação e o Selo Internacional de Cidades Sustentáveis, graças ao trabalho dos servidores da Secretaria, dos servidores de carreira, mas acima de tudo da construção conjunta com o protagonismo do povo, que foi a elaboração da lei desde a época do Cassina, e que ela está aqui, que era o vice, com participação do ARB, do módulo, do Sinuscom, das entidades e de toda a população. Então, basicamente isso, algumas informações rápidas da Secretaria. Lembrando que a regularização fundiária ela traz recursos aos cofres públicos. Nós estaremos divulgando agora em janeiro, em parceria com o secretário Dornelles, o que representou nesse 1 ano e meio de lei de regularização fundiária aos cofres públicos. A gente estima chegar a perto de 15 milhões entre IPTU, ITBI, taxas e tributos recolhidos dessas áreas que até então não pagavam seus tributos e se pagavam estavam desatualizados. Pessoal, obrigado, estamos à disposição da Secretaria de Urbanismo para avançar cada vez mais. Aqui eu trago os números da Secretaria de Obras, tem uma noção da dimensão que tem essa área dentro da administração. 5 mil toneladas de brita são utilizadas para atender os 4.500 quilômetros de estradas do interior que ainda não estão asfaltadas. Consumo de combustível, estradas roçadas, é mais uma atividade que a gente tem ali. Enfim, temos números aqui que mostram o quanto ainda nós temos que investir em termos de infraestrutura com relação a obras públicas. É evidente que se esses quilômetros que ainda faltam ali já tivessem um sistema de tratamento, como nós temos hoje, já estamos com 174 quilômetros de asfaltamento no interior contratados em função do programa de asfaltamento do interior. Na medida em que isso evolui, obviamente, né, se tem uma redução considerável em todas essas demandas, né? Aqui tem a questão das demandas da iluminação pública, a Secretaria de Obras absorve essa área também. Vamos adiante. Em termos de máquinas, né, como é que está a Secretaria de Obras hoje? Ela tem como objetivo renovar o parque de máquinas, né? E nessa linha o governo avançou bastante, já que foram adquiridos esses veículos como estão colocados ali, retroescavadeiras, patrolas, 7 caminhões, ou seja, são equipamentos, hoje eles estão atuando no interior do município, junto aos distritos, né, porque literalmente eu vi o relatório do equipamento do quadro de máquinas, né, que é disponibilizado na Secretaria de Obras. Gente, um quadro de sucatas, né, e, enfim, então isso também já está bem encaminhado através dessas aquisições, depois a Samai também vai colocar como adiante. Nós temos, enquanto qualificação urbana, a Secretaria de Obras está trabalhando no controle, na fiscalização da implantação dessa obra, que é um projeto lá do Desvio Risso, onde ocorre toda uma intervenção urbanística daquele acesso,
Mas por que Secretaria de Obras? Por quê? Por causa do escritório de projeto, que vai fazer esse controle, etc. E porque, atendendo a determinação do prefeito municipal, obra de qualificação não é pintar canteiro, fazer paisagismo, trocar luminária, não. Nós temos que fazer tudo, trocar a rede de esgoto pluvial, está deficiente, vamos refazer a rede, já instalar a rede de esgoto de as águas servidas, o sanitário com separador absoluto, ou seja, quando a gente fala em qualificação urbanística, é envolver todo o conjunto de obras relacionadas com aquele espaço, inclusive da infraestrutura, né? Porque senão não tem sentido. Eu cito sempre o exemplo aqui da nossa Avenida São Leopoldo, que foi qualificada, foi trocada, ficou bonita, ficou mais iluminada, deu um estouró ali, derrubou o bar ali, derrubou parte do posto de gasolina. Por quê? Porque era fundamental que tivesse feito junto com isso a reformulação do escoamento pluvial. Não foi feito. Vamos adiante ali. Do lado da estação, é outro projeto também de qualificação urbanística, aqui na região do São Peregrino. Todo esse espaço, durante muitos anos, foi um espaço relativamente degradado. Todo mundo lembra do Camica, né? Mas de lá para cá houve um movimento de ações no sentido de buscar a qualificação de todo esse complexo. Então, nada mais correto do que buscar também, enquanto Praça das Feiras, enquanto Praça do Trem, a chamada Praça da Estação, com melhorias, etc., que está já em licitação, já deu deserta, já deu de novo deserta, mas que agora, refazendo todo o processo orçamentário, acredito que vamos chegar a um bom termo. Eu vou passar para o meio ambiente. O Osório está aqui porque também é uma secretaria que atende a população, é uma secretaria fim. Por que está no nosso grupo? Porque nós temos interfaces diversas. Né? Por que o SAMAI está com o nosso grupo? Nós temos interfaces diversas. A Secretaria do Meio Ambiente vem participando conosco na questão do parcelamento do solo. E o SAMAI, estamos buscando trazer informações que estão lá, vinculadas aos condicionantes ambientais, para aquela nossa dinâmica de disponibilizar acesso ao público em geral, para todo mundo saber onde é que estão, afinal, as nossas áreas de proteção permanente, onde é que nós temos nascentes no município, que a gente sabe que ali tem restrições fortes em relação ao meio ambiente. Esse mapeamento, hoje, ele reside no universo do mundo técnico da Secretaria, mas é muito importante que isso venha se traduzir na cartografia, porque essa é a forma de democratizar a informação e de dar visibilidade e orientação às pessoas, e até como processo pedagógico. Boa tarde a todos. Sou João Osório Martins, estou secretário do Meio Ambiente pela segunda vez, já havia sido secretário antes. A nossa secretaria é uma secretaria que hoje é grande, realmente está bem estruturada, e, como disse a secretária Margarete, atende às necessidades ambientais da cidade. Número de adoções, 25 adoções estão encaminhadas. O que é a adoção? É uma praça, um jardim, uma área pública, normalmente pequena, que a sociedade nos ajuda a cuidar, visto que são várias áreas e a Secretaria não tem condições de cuidar de todas elas. Em prédios, nós ocupamos 8 prédios. Estamos em vias de transferirmos a nossa secretaria para a área da Maesa, uma área ampla, bem melhor e mais centralizada, que vai ajudar o contribuinte.
total de processos abertos no sistema web, 1.032, dos quais 517 são licenças. Atendimentos totais até julho era 3.747, hoje deve estar passando de 5.000. E processo de autorização, que é mais simples, 490, já fizemos. E, resumindo, o que nós temos feito na Secretaria? Ajudar para destravar a cidade. Só para vocês terem uma ideia, eu fui secretário há 25 anos atrás. Tinha processo com assinatura minha empacotado. Então, só para vocês terem uma ideia, tramitou 25 anos. Esses já despachei tudo e despachei vários outros. Hoje a gente processa aí não menos de 50 processos por dia. Os licenciamentos têm saído em torno de, no máximo, 90 dias, existindo alguns que a gente consegue fazer na semana seguinte que entra, quando é simples e está com a documentação correta. Rapidamente, alguns indicadores ali de quantidade de resíduos coletados. No período de 7 meses, 11.262 toneladas de seletivo. Convém ressaltar que o seletivo vem diminuindo em função de que nós temos toda aquela gama de catador clandestino e que deixa para o nosso catador oficial uma quantidade pequena de lixo e um lixo com uma qualidade inferior. Mas a gente, na semana passada, instrumentou esse pessoal, entregando a eles uma série de equipamentos que farão com que eles possam produzir melhor. A gente vem investindo fortemente na educação ambiental, no sentido de educar a população a separar direito do lixo, de tal maneira que a gente consiga uma produção de lixo seletivo bem melhor. Próximo. O lixo orgânico, 56.020 toneladas no período de 7 meses, isso aí dá 320, 330 toneladas dia. Essa geração de resíduos ela se mantém ao longo do tempo. O plano diretor de arborização urbana já foi produzido, foi feito, já foi revisado e a gente pretende, a partir do ano que vem, já começar a colocar em prática no quadrilátero central. Ou seja, já estaremos iniciando a substituição de árvores inadequadas para a área urbana e colocando árvores adequadas. Espaços públicos de qualidade em todos os bairros da cidade, que é a questão que eu falei antes das adoções, que a gente tem incentivado e que várias empresas já se interessaram por praças pequenas e por rótulas. Por exemplo, a gente deverá estar fechando uma adoção com o Círculo Operário Caxiense, uma pequena praça próxima do círculo ali, que eles vão ser responsabilizados pela manutenção. Gestão de resíduos sólidos, a gente terminando a contratação do SENAI para a revisão do Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos. Temos participado de várias visitas em cidades da região. Também temos o projeto, o estudo de, através de pirólise, aproveitar os resíduos para a geração de energia e de adubos e gás. Pode passar.
Como eu coloquei antes, a gente tem feito várias visitas em cidades que têm processos já em andamento, algumas estão funcionando bem, outras nem tanto. Estivemos em Arroio do Sal com a equipe técnica, estivemos em Florianópolis com a equipe técnica, inclusive o prefeito e a vice. Estivemos visitando uma usina de compostagem em Flores da Cunha, estivemos em São Paulo visitando a gestão integrada de resíduos da construção civil e uma série de visitas a gente tem feito ao longo desses 2 anos, tentando copiar do que está fazendo feito e às vezes tentar até melhorar aquilo que já está sendo feito no mercado e nas cidades coirmãs. Gestão de resíduos sólidos, aquilo que eu coloquei antes, a gente tem investido bastante na educação ambiental. Estamos finalizando a contratação de multiplicadores no Senai e também estaremos a semana que vem entregando o calendário ecológico, que nada mais é do que uma grande ferramenta de educação ambiental nas escolas, onde os alunos, através de um concurso, escolhem as melhores paisagens, os melhores desenhos sobre proteção ambiental. Nós pegamos a área de educação ambiental da Secretaria bem fraca, no sentido de que tinha muito pouca gente, pouco incentivo, e aos poucos a gente está reestruturando. A questão dos resíduos, ela passa pela educação ambiental. Não tem como a gente ter resultados se a gente não trabalhar com a cabeça das pessoas. Por isso que a gente tem investido bastante, vai investir mais ainda, vai reestruturar a área de educação ambiental da Secretaria. Só para encerrar, então, de uma maneira geral, é esse o nosso trabalho e a gente convida também aqueles que tiverem necessidade, que tiverem problemas ambientais, que cheguem na nossa secretaria, que é uma secretaria aberta. A maioria dos vereadores já passaram por lá, uma boa parte do empresariado já passou por lá e a gente está aberto para ajudar a melhorar a qualidade de vida ambiental da nossa cidade. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os presentes, amigos do MOB, meus colegas secretários, enfim. Vamos digerindo porque o tempo assim nos cobra, né? Mobilidade urbana, se é que isso existe ainda. A gente está brigando, buscando dia a dia, sonhando, catando alternativas Brasil afora, em todos os municípios, literalmente. Eu tenho contato hoje com mais de 200 secretários de trânsito e transporte do Brasil afora. Enfim, estamos buscando uma cidade que ali já está desatualizada. A Sueli terminou e eu recebi na sexta-feira os números de novembro. Hoje são em Caxias do Sul, para você ter uma ideia, 330.804 veículos registrados. 330 mil. Eu não coloquei ali, mas eu vou falar isso daqui. São 210.594 automóveis, mais 4.874 motocicletas, certo? E aí, a taxa de motorização que nós temos por morador é 1,58 veículos. Tá? 1,58 moradores cidadãos para cada veículo. Um total de 150.050 homens habilitados e 96 mil mulheres habilitadas. O detalhe é que nós temos aí uma diferença entre condutores habilitados e o número de veículos que se aproxima de 80 mil. Menos condutores habilitados do que veículos. E aí dentro desse universo a gente fala de mobilidade. Nós temos hoje no transporte escolar, e esse é um número que baixou muito, pessoal. Transporte escolar é uma atividade que sofreu muito com a pandemia, porque as escolas pararam e não recuperou. Temos hoje ali 565 veículos escolares. Esse número se aproximava de 900.
antes da pandemia, certo? Temos transporte público hoje, 240 veículos, esse número já foi de 340, tá? Eu já esclareço isso. 14 táxis lotação, outros veículos táxis 298. E a frota de fretamento de veículos em Caxias do Sul, 1.388. Aí eu digo para vocês, até o mês passado, todos esses proprietários, todos esses veículos, tinham que passar pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade para fazer o cadastro anual. Alguns, grande parte deles, 2 vezes por ano. Nós estamos alterando toda a operacionalidade da Secretaria, uma demanda do prefeito, da vice-prefeita, fazendo com que essas pessoas não mais precisem ir até lá para fazer a regularização. Vai direto lá na ITL, faz a inspeção. Opa, desculpa. Vai direto lá na ITL, faz a inspeção. ITL é o Instituto Técnico licenciado para isso pelo Inmetro. A gente recebe a inspeção via eletrônica natural, entendeu? E o cidadão não precisa mais colar aquele selo no vidro, porque hoje em dia eu fiquei pensando, nós estamos no século XXI, já passaram os 20 anos do século XXI, e nós colamos um selinho de papel no vidro, mandando imprimir, para demonstrar para a população que aquele veículo está registrado. Na fiscalização, o fiscal vai lá com o QR Code do documento do veículo, tem todos os dados do veículo, e nós ainda tínhamos que grudar um selinho no vidro. Atualizamos essa lei. Dentro desses números que eu falei, falando de mobilidade, nós temos aquilo que é uma eterna preocupação do município, né, e da secretaria, vamos assim dizer, que é o transporte público. O transporte público, cada cidadão tem que entender que quando a gente investe no transporte público, não é só para aquela pessoa que usa. Cada um de nós depende do transporte público. Os engarrafamentos que a gente vê, os congestionamentos de veículos em todas as áreas da cidade, agora nós vamos sair daqui, já são quase 5 horas, certamente, para qualquer lugar que a gente for, a gente vai passar por alguma tranqueira. Mas o interessante, o Maurício gosta muito de dizer, já falou para mim várias vezes, o motorista de Caxias, 10 minutos é muito, num trânsito ali dentro. Vai em Porto Alegre, se demora 1h40, 1h50 para sair de um bairro e para o outro, nesse mesmo horário. E é assim. O cidadão que usa o transporte público aqui em Caxias do Sul reclama muito lá da concessionária que eu não falo mais nome. Tá? Minha filha saiu daqui, está estudando em Porto Alegre, ela me disse assim, nunca mais eu falo mal da verdade. Ela foi aprender como é que é o transporte público lá, vai andar lá na carreira, lá para te ver que bom que é. Então isso tem dado um trabalho danado, a gente está com uma comissão trabalhando especificamente em transporte coletivo, o atual modal. Quando se fala que o município não tinha feito nada para recuperar as perdas da pandemia, mentira. Nós reduzimos frota, reorganizamos o serviço, reduzimos quilometragem. Hoje, a concessionária faz 35 mil quilômetros por dia dentro do Caxias do Sul. 35 mil quilômetros todos os dias. Isso já foi perto de 50 mil quilômetros, certo? Então a gente reorganizou, otimizou, para quê? Para manter a operação. Não somente com recurso injetado lá na concessionária ou na tarifa do cidadão é que a gente consegue alimentar o sistema. A gente conseguiu reorganizar o sistema, mas ainda tem muito a ser feito. Dito isso, nós temos em andamento o plano de mobilidade, que esse sim é algo nos deixou tanto quanto desarmados em relação a recursos. Nós ficamos um tanto quanto desarmados com relação a recursos, alternativas, porque não existia esse planejamento para o município. Em que pé anda? Nós já temos dentro da fase de diagnóstico. Dentro da fase de diagnóstico, temos mais de 8 mil entrevistas realizadas. Entrevistas embarcadas no transporte coletivo, nos bairros, nas casas, na rua, certo? Isso se aproxima de 8 mil entrevistas. Nós temos dentro do site do município de Caxias do Sul uma aba específica
vai ser uma inovação para a cidade em termos de transporte. A ansiedade de botar isso a público é grande, mas segura um pouquinho, vamos ver o que os estudos vão apontar. Se de repente pode ser isso, mas com uma modelagem um pouco diferente, aí a gente vai seguir. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida a gente está à disposição. A grande maioria me conhece, meu nome é Gilberto Melete, estou atualmente como presidente do SAMAI. Estamos aqui para possa apresentar alguns números, algumas coisas que dentro da nossa proposta, nosso plano de governo, também dentro do plano que foi apresentado em 2020, trazer esses números para que vocês possam dar uma analisada. Como vocês sabem, o SAMAI tem uma característica um pouco diferente, porque ele é um ponto que tem tudo aquilo que juridicamente as secretarias dentro do SAMAI. Então, nós temos toda a parte de RH, a parte financeira, a parte jurídica, temos uma diretoria separada, temos a nossa parte de TI, projetos e obras, nós temos os 3 pontos afins, que é água, esgoto e recursos hídricos. E esse é muito importante, é uma coisa que nós vamos ter que levar logo em seguida ao debate, que é a parte da lei, né, que faz parte dentro do plano de governo, da lei 246. As alterações que a gente está fazendo dentro da lei 246, que se fazem necessárias para uma modernização, porém, nós temos a grande preocupação dentro da própria lei, porque nós estamos seguindo o Plano Municipal de Saneamento Básico, que foi instituído em 2008, e lá diz a responsabilidade dos 4 itens do saneamento básico. Água e esgoto está com o SAMAI, drenagem com a Secretaria de Obras e resíduos sólidos com a SEMA. Então o SAMAI tem a responsabilidade de manter, de reservar, de distribuir água em qualidade e quantidade, pensando no hoje e no futuro. Então, a Lei 246, que a gente tem debatido bastante, ela tem uma característica que cada pessoa pensa no seu, cada pessoa pensa naquilo que ele quer para ele. Mas nós temos que pensar no todo, um ente público, a água é uma obrigação do ente público botar à disposição da sociedade. Então, eu acho que é um debate que vai acontecer. Em seguida, eu sei que o MOB, inclusive, tem algumas coisas que irão se manifestar, mas a gente tem esse comprometimento com a sociedade, com a saúde, né, e o meio ambiente. Então, o SAMAI hoje tem alguns números que a gente pode ver aí, 294 mil. Eu creio que essa apresentação está um pouco desatualizada, está em 301 mil já. Está em 301 milhões previsto para 2022. E já vou falando um pouquinho já adiante, 313 para 2023. Isso representa praticamente 10% da peça orçamentária do município. O SAMAI tem uma peça orçamentária maior que dos 425 municípios do estado. Então vejam o tamanho de que é o SAMAI para manter toda essa estrutura que ele tem. Temos aqui até inclusive um ex-presidente que conhece bem Néveres e sabe o que é a estrutura e a responsabilidade do SAMAI. Nós esse ano investimos, já está em 56 milhões, tá, pessoal? 56 milhões de investimento em obras este ano. Nós temos 217 mil economias cadastradas dentro do SAMAI, 137 mil ligações, 217 mil economias, que são cada prédio, cada apartamento, cada sala comercial é uma economia e é uma ligação só. Nós temos hoje, todo esse setor de licitação é próprio do SAMAI, temos hoje 188 contratos em vigor, serviços. Nós temos 374 funcionários, nós temos também muitas empresas que fazem os serviços terceirizados.
Nós temos hoje 78,4% do esgoto tratado, considerando o separador absoluto, considerando o sistema misto que nós temos em conjunto com a Secretaria de Obras, que antigamente tudo era misto, né, e aí a gente está substituindo. Caxias do Sul hoje tem 2.233 quilômetros de redes de água. Vamos fazer um exercício aqui. Toda rua que a gente passa, quando a gente anda, tem um cano d'água. Chegou água na sua residência, tem um cano. É 2.200 quilômetros. 1.858 quilômetros de esgoto. 61 estações elevatórias são estações de bombeamento de água tratada, água bruta e de esgoto. 61 reservatórios públicos. Inclusive, vamos inaugurar mais um no Rio Longo, 62. Temos 85 sistemas locais de tratamento de esgoto. Isso significa que você faz um loteamento e não tem ainda a estação, você faz um sistema local. Hoje nós estamos com 82 processos de desapropriação em locais e áreas para poder fazer os emissários para levar o esgoto e desativar todo esse sistema, indo tudo para o sistema de tratamento das estações de tratamento. Temos 15 estações de tratamento, sendo 10 de esgoto e 5 de água. Temos aí, gente, duas nós vamos eliminar, que é a da Albó, atrás do Dalbó, aquela antiga, e do Serrano. A do Dalbó nós já fizemos o emissário, já segue lá para o Teca. E a Serrano nós vamos levar para a estação Canyon, assim que ela ficar pronta a sua reforma e sua ampliação. Porém, nós temos mais 8 estações a serem construídas. Nós temos hoje uma responsabilidade no marco legal de saneamento. 99% de água tratada nas torneiras, 90% do esgoto tratado no município. E a gente hoje nós temos 97,8% dos moradores de Caxias água na sua torneira. Certo? Falta muito pouco. Mas nós temos que trabalhar bastante na implantação do sistema de esgotamento. Nós teremos que construir e implantar aproximadamente 400 quilômetros de sistema de separador absoluto na cidade e construir mais 8 estações de tratamento de esgoto. Isso até 2033, nós já temos projetado, planilhado, tudo definido o que nós vamos fazer. Isso envolve R$1,5 bilhão de reais, aproximadamente, o dinheiro de hoje. Então é um trabalho que a gente tem que fazer pensando sempre no futuro, né? Porque hoje, Caxias do Sul, minha gente, nós temos 5, falando em água, nós temos 5 mananciais de água. Quem sustenta esses mananciais, esses lagos, são pequenos arroios enfiados. Por isso que a preservação das nossas bacias de captação é muito importante. Caxias do Sul não tem rios, Caxias do Sul não tem águas correntes de grande fluxo, e nós temos que manter aquilo que temos. Atravessamos grandes períodos de estiagem, nunca faltou água em Caxias do Sul. Isso é um trabalho que vem sendo feito. O SAMAI tem essa vantagem, essa estrutura ao longo dos anos. Ele vai completar 57 anos agora, sempre teve autonomia e fez seu trabalho. Então nós temos que manter essa água de qualidade e em quantidade para que a gente possa. Porque nós temos hoje 8% da área urbana, ela está em bacia. Tem alguém que sofre com alguma coisa? Sim, sofre. Mas é obrigado a fazer para atender todo mundo. E os demais 22 que faltam, esses 14 que faltam, é na área rural, certo? Mas aí engloba inclusive as 3 áreas já reservadas, que é Sepultura, Piaí e Mulato. Inclui também essas áreas que, se você for na região, já está sendo preservada para que a gente possa manter. Então, dizer, minha gente, que nós estamos trabalhando em cima do planejamento, em cima do nosso plano de governo, para fazer muitas obras, substituição de adutoras antigas, implantação de adutoras, estamos fazendo, já estamos com muitas obras já planejadas e praticamente o projeto concluído, certo? Só para vocês terem uma ideia, no próximo ano nós pretendemos investir 69 milhões de reais em obras de saneamento e onde engloba água e esgoto.
nós vamos, vocês terem uma ideia, nós temos 82 milhões de custo de mão de obra e 123 milhões para manter o processo em andamento. Seja tratamento de água, de esgoto, enfim, todo esse sistema. Então é um trabalho que a gente faz, né? A gente vem se espelhando, inclusive, ao longo dos anos, um trabalho realizado, muito bom dentro do SAMAI, por isso que eu tenho essa condição de poder entregar à nossa população água de qualidade e saneamento básico também de qualidade, favorecendo e proporcionando melhor qualidade de vida e saúde da nossa comunidade. Obrigado. Nós agradecemos a secretária Margarete Bender e os secretários também que estiveram conosco aqui, meio ambiente, do turismo, do SAMAI. E de pronto chamamos o secretário de turismo, Enio Martins, para sua apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou procurar ser realmente bem breve em respeito também aos demais colegas que irão apresentar na sequência. Agradeço o convite, a entidade do MOB, todos os representantes, mantenedoras, entidades mantenedoras, vereadoras aqui presentes, vereadores, secretários, colegas. Vamos aos números da secretaria, tá? De uma forma muito rápida, nós temos 6 servidores. E o turismo ele tem duas abrangências, o turismo urbano e o turismo rural. Então ali tem quantos quilômetros quadrados de abrangência nos atrativos urbanos, 235,97 quilômetros quadrados, para 1.399,13 em atrativos rurais. Então, são os nossos números. Os atrativos em percentuais na área urbana 27,5% e 72,5% em atrativos em área rural. As demandas domésticas e internacional, que são números que a gente levanta através das chegadas dos voos em Caxias do Sul. A arrecadação de tributo 4.894,743 e o atendimento ao turista em 2022, que é o levantamento que a gente faz dos CATs, dos Centros de Atenção ao Turista. Bom, eu não vou entrar na questão dos indicadores, que são os CATs. Aqui, só passar um pouquinho mais. Bom, pessoal, aqui eu não estou conseguindo regular direito, mas as nossas ações principais, tá? Planejamento de marketing Curta Caxias. Caxias do Sul não conseguia se vender ou não se vendia de forma adequada. Nós não tínhamos uma marca de destino, ou seja, o que representava Caxias, o Monumento Imigrante, Festa da Uva, enfim, atrativos noturnos. Hoje a gente tem uma marca, que é a nossa marca de destino. Acho que pode passar, senhor, você está me ajudando aí? Ah, tá. Não. Passou a marca direto. Não. Bom, aí a nossa marca, pessoal, ela foi planejada e executada juntamente com as entidades representativas do Contur, o que de fato representava Caxias do Sul. Então veio a nossa marca de destino Curta Caxias, assim como Gramado, Bento, outras localidades na Serra Gaúcha, que a gente tem se vendido muito enquanto Serra, tem a sua marca, e nós temos a nossa Curta Caxias. Por que Curta Caxias? Não por ser curta, e sim pela pluralidade, por tudo que nós temos e que nos representa. Hoje Caxias não se define num único produto. É uma marca que veio forte e já vou mostrar para vocês como que ela foi idealizada e realizada. É uma das ações que a gente tem. Parque dos Macaquinhos é algo que a gente está trabalhando. A gente teve recentemente
com um grupo, mulheres amigas do parque, juntamente com o prefeito e uma construtora, onde a gente pretende, nas escadarias, lá onde é um local que dá acesso da 18 do Forte para os macaquinhos, era um local que tinha muita questão de drogadição, enfim, a gente pretende fazer ali um trabalho de revitalização urbana, integrando o centro da cidade, ali a parte do Pátio Eberly, restaurante aristocrata, praça, igreja, que a gente possa ter um atrativo turístico mais urbano, mais centralizado, integrando todos esses elementos e acessando aquilo que a gente costuma dizer também, além do ecoparque, mas o nosso Parque dos Macaquinhos, eu diria que é o pulmão de Caxias do Sul, e ele é belíssimo também. Programa de financiamento do turismo, aqui a gente destaca que nós não tínhamos o nosso plano de turismo, que está alinhado inclusive com o plano de governo, e uma vez que não se tinha o plano de turismo, estava engavetado quando nós ingressamos, nós não tínhamos como buscar recursos a nível de governo federal junto aos bancos, porque era uma necessidade, era um apontamento que nós tínhamos. Caxias não tinha um plano municipal de turismo. Então é uma ação que hoje nós temos, enfim, e que nos dá a oportunidade hoje de buscar recursos. O plano municipal, que foi entregue, é um estímulo ao desenvolvimento econômico e social da comunidade, é um planejamento e orientação para a efetivação das nossas ações coordenadas a pequeno, médio e longo prazo. Foi entregue, enfim, juntamente com a nossa identidade, que é do Curta Caxias, neste governo. Não vou entrar aqui no mérito, mas as cores têm um significado. Quem executou foi uma parceria com a Intervene, através de recursos Sicredi Randon, aonde foi feito todo um estudo para que ela fosse desta forma, com estas cores, aonde a gente, na tagline, mostra a cada parada uma nova descoberta. Porque Caxias do Sul tem toda essa grandeza, O portal do turista, a gente costuma ressaltar que era uma necessidade dessa ferramenta, Festa da Uva, Surdo-Olimpíadas, todos os eventos, nós não tínhamos uma ferramenta. Ou seja, hoje a gente tem o Curta Caxias que oportuniza. Ali estão todos os eventos que acontecem na nossa cidade, sejam eles públicos ou privados, quando costuma se dizer que as informações, nós não tínhamos as informações. As informações são colocadas pela Secretaria de Turismo ali no nosso portal. Se você entrar hoje, tem os eventos que acontecem no interior, Sálvia, que aconteceu recentemente, enfim, está tudo ali. O Curta Caxias veio com este objetivo, para que o turista e o caxiense tenha na sua mão as informações. As placas, pessoal, já dentro da nova identidade, são 9 placas que foram, se chama pórtico turísticas, que foram colocadas e espalhadas pelo nosso interior. Então é possível ter a nova identidade com o selo, com os atrativos daquela localidade e com o QR Code que dá as informações daquele local. Então também foi uma ação desse governo. Participação na Festa da Uva, nós temos o papel fundamental da hospitalidade, enquanto Secretaria de Turismo. Fizemos também a Semana Municipal do Turismo, onde a gente teve várias ações que a gente trabalhou as conexões. É horrível falar rápido, mas a gente precisa fazer o tempo acontecer. Então foi uma semana, enfim, importante, e queremos ressaltar aqui para finalizar algumas ações, acho que uma das mais importantes, a CVC não entrava mais em Caxias do Sul, é a maior operadora de turismo da América do Sul. Hoje, se você for numa loja da CVC, nós temos 18 pacotes que o turista ou quem procurar pode ter para visitar Caxias do Sul. Seja um turismo integrado com outras cidades da Serra Gaúcha, ou até mesmo um turismo específico para 4, 8, 6 horas. Então são 18 roteiros que nós temos. Bom, aqui as ações, pessoal, que a gente acha importante, a Feira do Vinho, que a gente tem na praça durante o aniversário de Caxias. A gente ressaltou também, estávamos lá no retorno do voo da Latam, afinal de contas o aeroporto é o portão de entrada e já tem a nossa marca, inclusive. Hoje não opera só mais 2 voos, mas sim 3 voos para o centro do país e mais agora o da Gol para o Rio de Janeiro. Então é extremamente importante para nós, porque isso tem o turismo emissivo para nós. A inauguração a gente lançou também o roteiro Pet Friendly,
que a gente costuma, pessoal, comparar Caxias com Bento e Gramado, querendo achar Gramado ou Bento aqui dentro. Nós temos as nossas particularidades, nós temos as nossas potencialidades que nem sempre se igualam aos nossos vizinhos, mas a gente soma e trabalha muito bem junto em feiras e eventos. O Pet Friendly foi algo que chamou a atenção, porque existe legislação em Canela e Gramado que não aceita pet. E nós, Caxias do Sul, aceitamos em vários estabelecimentos. A gente fez um movimento pela Secretaria, deu muito certo, e a gente vem aí com a segunda edição. Na linha do que a vice-prefeita, já encerrando, na linha que a vice-prefeita comentou das dimensões, na dimensão econômica, uma das coisas que a gente tem como muito fundamental é trabalhar o Parque da Festa da Uva durante o ano todo. E para isso, então, a gente trouxe para Caxias do Sul o concerto de moda, que foi algo que é um setor muito forte em Caxias, e a gente pretende fazer, quem sabe, até algo que seja não mais um dia, e sim uma semana de moda, entendendo que é a nona economia do país, e nós temos esse potencial aqui. A Feira Turística e Cultural nós lançamos durante a Semana do Turismo, em parceria com a UAB, deu muito certo, vários visitantes que foram lá prestigiar, foram mais de 400 aqui o Valdir, 460 expositores. O dia estava belíssimo, o espaço lá no Parque da Festa da Uva, na proposta da dimensão. O Festival Salve, a gente trouxe ele para o calendário oficial, entendendo, mas assim, para terminar, então, as ações Identidade Visual, a marca de destino de Caxias, que hoje ela já está no aeroporto, hotéis, cervejarias, a comunicação do site que serviu para a Festa da Uva e hoje está à disposição de todos vocês, e por ter acessibilidade, nós lançamos também, durante as Surdo-Olimpíadas, o Surdo-Atleta tinha essa possibilidade, que hoje está ali. Rodada de negócios em feiras e eventos, o nome e a marca Serra Gaúcha, incluindo o nosso destino, né? Eventos, enfim, Salve Mississippi, Me Acopar. Todos eles, pessoal, a gente procura trabalhar a questão das nossas duas pontas, a hospitalidade e a promoção. A gente divulga e faz a hospitalidade. Como a gente mostrou antes ali, a gente é uma secretaria pequena, mas a gente tem uma responsabilidade muito forte. Apoia todos os eventos, as placas, enfim, o lançamento do mapa de comportamento turístico que foi lançado no estado. Hoje a gente consegue identificar o nosso perfil de visitante. Aqui a vereadora Tati, que está nos acompanhando também, iniciativa do Poder Legislativo. Nós temos agora 3 roteiros de cicloturismo também, que vem para agregar e somar em Caxias do Sul, sendo 2, um urbano e 2 rurais. Para nós é extremamente importante, turismo juntamente com a questão do esporte. As nossas próximas etapas, pessoal, o vídeo institucional, uma coisa que se venda Caxias turisticamente, o fortalecimento dos roteiros, o desenvolvimento da grife em Caxias. A gente trouxe junto com a proposta do Curta Caxias, a gente pretende lançar então a grife Curta Caxias, a qualificação dos trade. Trouxemos também para Caxias um empreendedor de um restaurante que está pretendendo investir em torno de 2 milhões lá no Parque da Festa da Uva. É um atrativo também para movimentar o parque, e estamos conversando com o pessoal também de turismo de aventura de Nova Roma, aguardando o que está sendo avançando ali na Câmara de Vereadores a respeito da utilização e possibilidade dos parques para que se tenha atrativos em termos de turismo de aventura. Bom, Festa das Colheitas, nós estamos aí, já está terminando, nós estamos aí com a Festa das Colheitas. Enfim, desculpa dessa forma muito rápida, mas a Secretaria também, da mesma forma como outros secretários, se coloca à disposição. Mas queria dizer para vocês que numa transição de governo, enquanto um governo passado, em 3 anos, executou 25 ações de turismo, que teve a oportunidade em 3 anos, nós em 2 anos, enquanto governo Adiló e Paulo, já são mais de 30 ações que foram realizadas pela Secretaria. Então é a certeza de que um plano de turismo bem alinhado com o plano de governo, a gente está no caminho, mas também nos colocamos à disposição. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos vocês.